Olá para todos, boa noite. É um prazer novamente estar reunidos aqui às quartas-feiras, às 20 horas, para compartilhar um tempo maravilhoso à luz da palavra de Deus e poder considerar estes tempos finais. O que acontece hoje e o que Deus, como Deus tem nos levado na história da humanidade a respeito da profecia. A profecia que está escrita em Mateus 24 e que Jesus falou claramente do que estava por vir. Lembremos por um momento todo o que tem acontecido e tudo o que Jesus falou quando os discípulos perguntaram para ele quando era que ia acontecer essas coisas e da tua vinda, como será e em que tempo. Ali vemos claramente que Jesus responde para eles dizendo: eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Lembremos que muitos têm se levantado e têm falado que eles são o Cristo, mas também podemos falar de todos os aspectos que já em programas anteriores conversamos, das guerras, dos rumores das guerras, das fomes e todo este tipo de coisas que estão acontecendo até o dia de hoje. E podemos ver pelas pesquisas, pelos estudos que se têm feito, como também as estatísticas que, produto desses estudos, podemos ver hoje. Eu quero convidar vocês precisamente hoje para falar a respeito das perseguições e a morte. Porque é muito claro, o Senhor Jesus falou que todo cristão ao final dos tempos, as perseguições e a morte iam ser características para todos nós. Mas vemos algo bem particular. Eu gostaria que baseássemos o estudo da palavra de Deus hoje sobre o versículo 9 de Mateus 24, e é por isso que eu gostaria que você pegue sua Bíblia, que você pegue uma caneta ou caderno e possa pegar ali umas informações, escrever algumas informações muito importantes que hoje temos e à luz do que vamos ver e do que vamos considerar hoje, precisamente. Mateus, capítulo 24, versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Bom, estamos lendo precisamente os princípios das dores. As dores que como cristãos, o Senhor Jesus falou que iam acontecer e nós hoje podemos ver e muitos dos cristãos sofrem. E sofrem em diferentes níveis. Mas veja, a palavra de Deus é muito clara. Aqui vou citar alguns versículos bem interessantes que não devem ser desconhecidos por vocês. Mas antes, lembrar por um pouco estas palavras de Jesus em Mateus 24 respeito do templo e que não ia ficar pedra sobre pedra. E nessa destruição do templo, obviamente, características como estas se deram, porque os cristãos foram perseguidos, matados, assassinados, torturados, podemos falar, coisas que hoje estão acontecendo também. E o interessante desta live é poder contar para vocês o que está acontecendo e quais são esses países mais em via de perseguições e morte aos cristãos e quais estão no primeiro topo, quais estão em que nível estão os países, quantos países de América, quantos países da Europa ou talvez da África, da Ásia, África e Ásia, que são perseguidos por causa de ser cristãos. E isto é muito claro que você tenha essa informação para ver que Mateus 24 hoje é uma realidade e ainda se intensificou de uma maneira muito forte as perseguições e a morte de cristãos. Vamos ir a estes versículos. Primeiro versículo que eu convido que você escreva ali é 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Diz claramente: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Eu quero falar para você uma coisa. Você quer fazer as coisas bem feitas? Você vai ter perseguição. Mas você me fala: olha, Robinson, não somente por ser cristão, porque uma pessoa numa empresa que quer fazer as coisas bem,
porque uma pessoa que chega a um nível político e quer fazer as coisas bem, vai ter perseguição? Claro, vai ter perseguição. Mas hoje estamos falando dos cristãos. Mas lembre uma coisa, eu aprendi uma coisa bem clara. Sempre que você esteja se erguendo, fazendo algo bom, sempre vai ter juízo, crítica, perseguição. Quanto mais os cristãos. Lembrem que o mesmo Jesus, sendo o Filho de Deus, quem entregou seu corpo e o seu sangue por cada um de nós, ele foi perseguido, morreu, derramou seu sangue. Quanto mais nós, se nós não temos nada semelhante à santidade, nada semelhante ao Filho de Deus. Ele é o nosso Senhor e Ele foi o exemplo para cada um de nós. E é por isso que queremos hoje expressar, falar e pois conversar com vocês a respeito de todas essas coisas que Ele tem preparado para nós. Então, eu quero convidar vocês para que busquemos ao Senhor, para que exaltemos a Deus, para que glorifiquemos ao Cristo vivo, para que saibamos que sempre que estamos na presença de Deus, Ele quer nos levantar, quer nos erguer e quer que nós sejamos cada dia pues melhores em santidade, melhores na busca dele. Dice o versículo, Mateus capítulo 5, versículo 44 e 45, mas eu digo, amém aos seus inimigos, amem a seus inimigos e orem por eles, aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Esta é uma realidade. Deus faz que Ele mesmo se manifeste sobre justos e injustos. E ali vemos que devemos orar por aqueles que atacam e perseguem. Vejamos então algumas características que devemos conhecer e que devemos estudar de acordo à palavra de Deus, de acordo ao que Deus tem para cada um de nós. Ele tem desafios grandes. Perseguição e morte. Nós devemos compreender que sempre a perseguição tem sido característico nos cristãos e que sempre nós, como filhos de Deus, devemos ver a mão poderosa do Senhor e a glória do Senhor sobre as nossas vidas. Então, deixe que o Espírito Santo fale, deixe que o Espírito Santo também leve você a viver no meio de situações que também pode ser perseguido, agradeça ao Senhor. Você é julgado, agradeça ao Senhor. Você é criticado, agradeça ao Senhor. Você tem uma quantidade de situações ao seu redor que você deve perceber e deve dizer, olha, se Jesus foi perseguido, quanto mais eu vou ser. Versículo interessante, Tiago capítulo 5, versículo 10 ao 11. Diz, irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Vejam, claro que o Senhor fala do sofrimento. Quer dizer, sofremos. Quer dizer, temos problemas. O que dizer se temos situações também bem críticas em nossas vidas e hoje necessitamos pois voltar os nossos olhos ao Senhor e realmente entender que por amor a Cristo devemos nos regozijar nas fraquezas, nos problemas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, quando eu sou fraco é que eu sou forte, diz 2 Coríntios 12, 10. Lembremos então um pouco a história das perseguições. Eu gostaria que nos localizemos um pouco a respeito de tudo isto.
Lembremos, por exemplo, que nesta história as perseguições têm acompanhado o percurso da humanidade e da igreja, intercalada em tempos de tolerância que eram seguidos por novos ataques, tanto por forças de fora como por forças dentro da mesma igreja. E lembremos que desde o triste dia em que Caim se levantou contra seu irmão e o matou, a perseguição tem se espalhado sobre a terra. De todo ponto de vista espiritual, e desde esse ponto de vista, os ataques são ainda anteriores aos eventos do Jardim do Éden, remontando ao tempo em que o orgulho de Satanás o fez deixar ou desejar ser igual a Deus. Nos dias de hoje, a batalha histórica entre o bem e o mal continua de maneira incessante e a injustiça se acumula, muitas vezes chocando qualquer observador da perseguição do cristianismo. Sabe quantos séculos nós temos tido de perseguição? 19 séculos. E para antevermos o futuro, primeiro é necessário compreender o nosso passado. A perseguição, como temos visto, nunca se afastou da igreja. Certamente, para os que vivem durante as primeiras ondas de perseguição que varreram na história eclesiástica, ser perseguidos parecia fazer parte da vida normal deles. De fato, a perseguição tem acompanhado a história da igreja, mas ela vem e vai com os movimentos como se fosse uma onda do mar. Os períodos de tolerância, quando falamos disso, foram conseguidos a duras penas, dificilmente, seguidos inevitavelmente por novos ataques. Tanto por forças dentro da igreja, tragicamente, dentro da própria igreja. Nós, no Ocidente, no início do terceiro milênio, temos desfrutado de um longo período de liberdade religiosa. A história, no entanto, nos ensina que não há garantia dessa liberdade e que continue essa liberdade. Vamos ver então uma parte assim da história. Vejamos um pouco a história da Roma, a história de um povo que realmente viveu e todos estes homens que foram perseguidos precisamente foram perseguidos por os césares, os romanos. Vejamos, por exemplo, que durante 300 anos a igreja no Império Romano sofreu numerosas ondas de perseguição e depois lá uma opressão e até o imperador de Roma, Constantino, que decidiu adotar o cristianismo como religião oficial no ano lá 313 depois de Cristo. Os primeiros dias foram de muito sofrimento, foram esporádicos, mas foram localizados. Mas depois que lá no ano 64 do incêndio de Roma, o imperador Nero fez dos cristãos o bode expiatório para a tragédia. E a opressão se espalhou. Aqueles que professavam ser cristãos, que acreditavam em Cristo, eram torturados e queimados. Era o começo da perseguição por todo o império, que acabou por alcançar a igreja em todos os cantos. E como consequência, grande parte do Novo Testamento foi escrito onde? Na prisão. No século II, o autor anônimo da carta a Giorneto mostrava a perseguição como parte integral da experiência cristã. Ele escreveu, referindo-se aos cristãos, que ele amam a todos, mas são perseguidos por todos. São desconhecidos e condenados, recebem a pena da morte e ganham a vida. Que interessante. A igreja primitiva teve um rápido crescimento e sofreu repetidos períodos de perseguição. Se o rio Tigre chega às paredes, se o rio Nilo não cobre os campos, se o céu não se move, ou se a terra o faz, se há fome, se há praga, obrado e rápido, os cristãos aos leões. Veja o que escreveu Tertuliano ao respeito dos cristãos que eram apontados como culpados, e tudo o que acontecia no Império Romano, eles eram os culpados.
Vemos ali ano depois 250, depois ano 303 depois de Cristo, depois chega a história dos bárbaros e o islamismo, lá no ano 500 ao 1500 depois de Cristo. Os 1000 anos de incerteza. Durante estes 10 séculos, os cristãos identificaram, digamos que foram identificados como inimigos poderosos e ameaçavam, digamos, a mesma estrutura política. Allí, o primeiro inimigo que eles tiveram foram os bárbaros e pues foram terríveis com eles, mas finalmente se superou a dor e o sofrimento, alcançando-se o triunfo do Evangelho. Já a perseguição islâmica foi diferente. Em poucos anos, a igreja seria destruída no norte da África e subjugada no Oriente Médio, vendo sua própria existência ser ameaçada. Vemos como todo este trabalho de desprezo, todo este trabalho de morte foi sendo gerado. E o sofrimento e a morte eram parte do preço para se alcançar os pagãos com o Evangelho, porque eles pregavam, mas também eram mortos por causa do Evangelho. O que acontece depois na igreja, já como instituição, quando se institucionaliza a igreja? O cristianismo havia acabado de alcançar os limites da Europa, ao final do primeiro milênio, quando algo novo começou a agitar aquilo em que se havia transformado a igreja institucionalizada. E essa igreja tinha uma sede, Roma. Em vários lugares, pessoas insatisfeitas com a religião, então eles simplesmente atacavam com dessa religião oficialmente estabelecida, começaram a buscar uma nova espiritualidade. E esses movimentos acabariam levando a Roma em uma nova onda de perseguição que é nascida dentro da própria igreja e que duraria uns 500 anos. Era o começo de uma luta que tornaria a perseguição parte da experiência cristã, como nos primeiros 300 anos. E se nós continuamos, vemos uma nova tolerância. Durante cerca de 300 anos, os cristãos reformados, e em certo grau os católicos em países protestantes, sofrerão violência, perseguição. E uma nova tolerância finalmente se instalou em Inglaterra e na Holanda ao final do século XVIII, enquanto no restante da Europa isso aconteceu no final do século XVII. Cansada das sangrentas guerras religiosas e inspirada pelo pensamento iluminista de que a religião deveria ser separada da vida cotidiana, a perseguição aberta acabou no oeste da Europa e na América do Norte. Vemos que no século XX aparece o comunismo e o nacionalismo. 100 anos de relativa paz acabaram de repente para que a igreja nos primórdios, ali do século XX, apesar da alegação de alguns, não há certeza de que tenha sido o século em que os cristãos mais sofreram perseguições. O primeiro foi o nascimento de uma nova doutrina ateísta, o comunismo, parecida com o cristianismo e o islamismo em sua visão de alcançar o mundo. Desde a Revolução Bolchevista de São Petersburgo, em 1917, a igreja foi a primeira a ser perseguida onde quer que o comunismo ficasse ao pé. A rapidez das suas conquistas e o grau de opressão da igreja tornou sua violência comparável à atuação dos exércitos árabes no século XVII. Se nós vemos, por exemplo, o estranho silêncio da igreja ocidental, a tragédia do século XX, em que, enquanto a igreja fora dos Estados Unidos e da Europa Ocidental começaram a experimentar uma nova contenda que resultou numa violência e derramamento do sangue. Os cristãos ocidentais permanecem estranhamente silenciosos. E é o que acontece até os dias de hoje. Em 1975, dos cristãos ortodoxos soviéticos, alguns escreveram para o Conselho Mundial de Igrejas
que organizava a sua quinta assembleia em Nairobi, lamentando que o assunto da perseguição religiosa deixava de ocupar o lugar que merecia. Neste Conselho Mundial de Igrejas, incoerentemente, se recusou discutir a perseguição da igreja nos países comunistas. E continua a história. Em primeiro lugar, se tinha uma simpatia intelectual pelo socialismo entre muitos clérigos, que facilitou erros de informação e permitiu que agentes influentes corressem soltos dentro das denominações. Vemos por ali 1912 a 1994 que viveu Jacques Ellul, teólogo e um dos líderes da resistência francesa da Segunda Guerra Mundial. Mostrou como muitos intelectuais franceses tiveram a tendência de considerar os muçulmanos como um povo oprimido, colocando a cultura islâmica e a tolerância num pedestal, encarando com descrédito as alegações da crueldade contra as mulheres e nos seguidores da religião muçulmana. Podemos considerar na década dos anos 90 que muitos analistas acreditam que durante a década dos 90 houve uma mudança de postura. A Associação Evangélica Mundial passou de considerar o problema de perseguição como uma prioridade. E a entrega do Prêmio da Liberdade Religiosa dessa organização ao irmão André em 1997 é testemunho disso. Vejamos que organizações como o Serviço de Informações de Portas Abertas têm contribuído para despertar a consciência geral para a realidade da igreja perseguida. Estamos num perigo, e esse perigo é iminente. Durante quase 2000 anos, os cristãos ocidentais levaram uma vida protegida, ou levamos uma vida protegida, livre de perseguição, em lugares onde tem havido opressão, e no bloco oriental e em países subdesenvolvidos economicamente, os ocidentais têm sido pouco mais que espectadores interessados. Seria ingênuo, no entanto, esperar que as coisas continuem assim, enquanto o Ocidente entra numa nova era, na qual a cultura que garante a liberdade tem sido continuamente atingida. Eu gostaria que viéssemos alguns mapas muito informativos a respeito da perseguição na qual hoje se encontra a igreja. Eu gostaria que pudéssemos ver esta realidade, que pudéssemos ver realmente desde o ano 2018 os países nos quais há perseguição, os países nos quais nós podemos ver que há mortes de cristãos, e vemos aqui vários níveis. Você vê a perseguição extrema, no vermelho, no laranja, perseguição muito alta, e perseguição alta em amarelo. E vemos os países, talvez você disse, eu me identifico com alguns desses países, porque talvez tenho amigos, conhecidos ou família ali. Mas nós vemos que dentro das posições, e estou falando para o ano 2018, que era o que estava acontecendo, vemos aqui então o nome do país e o número em, digamos, importância de perseguição, sendo o primeiro o país que mais persegue aos cristãos. Passamos desde a Indonésia, passamos também por diferentes lugares, bom, todo isto é Indonésia, mas aqui temos a Malásia no número 23, por aqui temos também outros países como Vietnã, no número 18, como perseguidores no ano 2018, a Índia no número 11, vemos aqui a China no número 43 e vemos aqui o país no ano 2018 que mais perseguiu os cristãos, Coreia do Norte. Mas passamos aqui então também pela Índia, já passamos por aqui por Afeganistão, que é o segundo país de mais perseguições entre os cristãos. No ano 2018, já vamos ver Irã, Uzbequistão, Cazaquistão,
vemos Egito, vemos Líbia, países africanos, Argélia, vemos a Mali, Mauritânia, vemos a Nigéria no número 14, a República Centro-Africana, número 35, Sudão, país número 4, o Sudão. E vemos então também Eritreia, número 6. Mas de maneira particular no continente americano, nós temos dois países que México se encontra dentro do número 39 no ano 2018 e achamos a Colômbia no número 49 como países que perseguem aos cristãos. Inacreditável, talvez você pensa que a perseguição somente é no Oriente Médio, no Oriente Médio, porque vemos aqui que nos territórios palestinos se deu, como também na Jordânia, como também nos Emiratos Árabes, como também no Omã, Arábia Saudita, e temos aqui vários países, como o Iêmen também, número 9 no ano 2018. Como muda este panorama mundial de perseguição no ano 2019? Vamos ver como muda. E vemos que países onde se tinha um nível de perseguição alta, como era México, agora se torna muito alta no ano 2019. México então passa como país número 39, a Colômbia número 47, e vemos também a perseguição nos diferentes países, sendo Coreia do Norte o primeiro. Com tristeza podemos ver que muitos países, como é Rússia, e países muito importantes dentro da economia mundial e também em número de pessoas, como é a Índia, tem uma grande perseguição. Mas às vezes não pensamos que na América temos dois países que sofrem pelo Evangelho. No ano 2020, vamos ver porque estamos no mês de setembro, hoje é 9 de setembro, e para este ano 2020 nós podemos ver qual é a realidade que temos. México então sai desse listado de perseguição ao nível mundial e fica um país registrado nas perseguições dos cristãos aqui na América, que é a Colômbia. E vemos também que continua em primeiro lugar Coreia do Norte. Se nós vemos então algumas características deste país, ele tem 25,7 milhões de habitantes e o número de cristãos é 300 mil. A religião principal é ateísmo, crenças tradicionais e é uma ditadura comunista. E vemos aqui as porcentagens para que você simplesmente saiba como é a violência, como é a vida eclesial e como são as perseguições. O nível de perseguição se dá em violência 11,1 e em vida eclesial 16,7. Se nós vemos Coreia do Norte, podemos ver que os mesmos níveis estão em violência civil, social, familiar e vida privada. Mas vamos ver outro país muito reconhecido ao nível econômico e de invasão cultural, falemos em certos termos, econômica sobre o mundo inteiro, e é a China. A China então tem características como dizer que a população é de 1.400 milhões de pessoas, que o número de cristãos é 97 milhões, e há uma perseguição grande, muito alta na vida eclesial, porque não somente são perseguidos os cristãos, senão são perseguidas pessoas que têm sua própria, tendência espiritual. E vemos que até há uma grande perseguição e há um jogo, um jogo, entre aspas, com a vida das pessoas que professam uma fé, onde são perseguidas, onde também há tráfico de órgãos com estas pessoas perseguidas, porque são presas, porque são levadas até diferentes lugares, hospitais, e há denúncias nos quais estas pessoas que são perseguidas são oferecidas seus órgãos, ainda estando as pessoas vivas. A pessoa que vai ser quem aceita o órgão
vai ver essa pessoa, o jovem, ou a mulher, o homem, que vai doar seu órgão ou vai doar obrigatoriamente. É triste a história de muitos países como a China e como Coreia do Norte, e assim muitos outros países na história do que estamos vivendo hoje. Podemos registrar que neste tempo de pandemia, que neste tempo de crise ao nível mundial, continua a perseguição. Continua a perseguição em muitos aspectos e nós devemos compreender que esta perseguição, pois, não tem parado, continua. É uma perseguição permanente, uma perseguição que os cristãos sofremos, mas que sofrimos em diferentes níveis. E eu gostaria que você pense que hoje os cristãos são perseguidos, sim. Hoje os cristãos são atacados, sim. Pelo menos eu lembro que estando numa cidade, eu fui ameaçado de morte pela igreja onde eu estava ministrando. Mas quando acontece essa situação, passa pela sua cabeça muitas coisas. Porque você sente tristeza, porque você sente impotência ante ser ameaçado de morte por você continuar pregando o Evangelho. Mas há uma coisa que sempre deve ficar em nossos corações. O que amo mais eu? Eu amo mais a minha vida? Ou eu amo mais ao Deus da minha vida? E ali eu lembro que nesse momento, mesmo que não foi uma ameaça muito contínua, foram 2, 3 ameaças muito claras através de carta e levada, obviamente, às autoridades. Se sente uma indignação por você não poder pregar o Evangelho. Quando você vive esse tipo de situações, você toma determinações na sua vida. E ali é onde você se apropria muito mais da palavra de Deus e das promessas que Deus tem feito para você. Porque você não tem temor de morrer. Porque você sabe que Deus está com você e Deus leva você até a eternidade. E essa esperança da eternidade, não tem outra coisa maior a isso. Estar com Cristo na eternidade completa, isso não tem outro desafio maior. Então, como foi falado para os cristãos e através de diferentes versículos escritos na palavra de Deus, vamos ser perseguidos? Sim. Muitos vão ser mortos? Também. Lembro de Estevão, que foi morto por ser seguidor de Jesus. E ele, com seus olhos postos no céu, ele falava para quienes estavam matando ele com pedra. Eu vejo como os céus se abrem e sou recebido em glória. Eu penso em muitos momentos que quando Paulo dizia claramente de todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. É maravilhoso, 2 Coríntios 4, 8 ou 9. E eu convido você que não tenha medo. Porque mesmo que estamos hoje, no século XXI, que hoje estamos, no Ocidente, desde onde eu estou emitindo esta mensagem, talvez a perseguição não é tão crua, tão forte, como nos países muçulmanos, como nos países do Oriente, onde pegam os cristãos e matam literalmente por pregar o Evangelho, onde é proibido realmente falar de Cristo. E precisamente estava escutando um vídeo de um homem que foi pregar na China. Com esses 97 milhões de cristãos que há na China, eles têm que se reunir isolados, e não somente isolados, sino escondidos, para se proteger do PSC, do Partido Comunista Chinês, porque eles são atacados e perseguidos. E este pregador chega ao grupo de cristãos que tardaram 18 horas em trem para poder chegar até o lugar e poder escutar uma pregação deste americano que ia
falar com eles, ia pregar com eles. Este homem, então, começa na conversa, primeiro, este pregador fala para eles: vocês estão em risco, estando nos reunindo neste lugar. E obviamente a resposta é: se nos acham neste lugar e você pregando, imediata em 24 horas você será deportado. É o primeiro efeito. Segundo, nós seremos presos por 3 anos. E eles estavam arriscando absolutamente tudo. Eu estou falando de um testemunho vivo da pregação na China. Continuaram a conversa e eles falavam a respeito da perseguição que tinham. Eles não podem pregar, eles não podem falar, mas mesmo assim, quando este homem que estava pregando falou: vamos à Bíblia e vamos ir ao livro e ao capítulo que ele citava, vários deles, pegando a Bíblia na mão, iam ao capítulo e passavam para outro. E ele perguntava: mas você por que passa a Bíblia e não lê desde a Bíblia? Deus, por nos permitir crescer e desenvolver nossas vidas em fé. E dou graças a Deus por nos permitir superar todos os obstáculos. E que Ele seja a fortaleza das nossas vidas e seja o desafio para as nossas vidas. Não pare de orar. Não pare de orar pelas pessoas que realmente estão sendo perseguidas. Não pare de orar. Ore pelas vidas, ore pelas pessoas, ore pelos homens e as mulheres que sofrem perseguição. Ore pelos países que sofrem, países que estão sendo atacados, países que estão sendo cada dia homens e mulheres mortos nesses países por causa de ser cristãos. Oremos por eles. Oremos por esses homens para que Deus tenha misericórdia de quem persegue. Oremos pelas mulheres, os homens que são perseguidos. Oremos pelas famílias, para que a fé não desista, para que a fé não pare, para que continuemos vendo a glória do Senhor. Eu convido vocês que façamos uma oração e entreguemos diante de Deus as nossas vidas nesta noite. Vamos orar. Amado Deus, eu quero agradecer, orar, glorificar e exaltar Teu nome santo. Só Tu és Deus, só Tu és Senhor, só Tu és meu Deus, soberano e poderoso, e hoje no nosso coração e a nossa alma se apresentam diante de Ti. Há um grande desejo em nossos corações e é só Te ver, Senhor. É só, Senhor, desfrutar da Tua presença e glorificar Teu nome santo. Eu dou graças nesta noite, Senhor, pela oportunidade que nos dá de orar. Eu quero orar, Senhor, por Coreia do Norte, Senhor, por todos os cristãos que estão ali. Sustenta suas vidas, enche suas vidas. Que o Espírito de poder, amor, domínio próprio, o Espírito Santo mesmo, sustente suas vidas e enche seus corações da plenitude do amor e da grandeza. Eu quero orar pela China, pelos chineses, Senhor, os cristãos chineses. Eu quero orar, Senhor, pelos cristãos que estão lá no Oriente Médio, no Líbano, no Egito, que estão lá na África, Senhor, que estão lá nos Emiratos Árabes, que estão em países árabes e que sofrem muito, que não podem expressar sua fé livremente. Eu quero orar, Senhor, para que a glória do Teu nome se manifeste e para que a presença do Teu Espírito sustente suas vidas. Quero louvar, quero exaltar, quero enaltecer Teu nome, Senhor, e dar graças nesta noite. Sustenta as nossas vidas. Nos permita ir até cada homem e nação que não Te conhece e que eles possam receber a mão poderosa do Senhor sobre suas vidas. Damos graças, louvor, exaltação, honra e glória em Cristo Jesus, Senhor nosso, e no poder do Teu Santo Espírito. Amém. Muito bem, família, eu quero agradecer a presença de vocês e quero louvar ao Senhor porque sei que você está considerando orar pelas missões mundiais
e para que o Evangelho se estenda. Lembre, Jesus falou das perseguições, é uma realidade nos tempos de hoje. Então, oremos pelos perseguidos, oremos pelas missões mundiais e oremos para que Jesus volte pronto, prontamente volte. Deus abençoe rica e abundantemente. Um abraço, a próxima quarta-feira estaremos novamente nos tempos finais. Até mais. Tchau, tchau.